Olá, graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou a Micaele, filha do João Batista, da Sheila, e eu faço parte da Casa do Pai Anápolis. Mais uma vez estou aqui para compartilhar uma palavra aos nossos corações. Queria convidar você que está vendo esse vídeo, né, para que você possa abrir a sua Bíblia comigo lá em 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1, que nos diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Hoje eu queria falar com vocês sobre esse tema, né, da nossa fé valiosa. O que é ter essa fé valiosa? Como eu posso, como cristã, como cristão, cultivar essa fé valiosa que me foi ofertada por meio da graça de Jesus Cristo? Queria ler com você, continuar lendo, a partir do versículo 3, que diz: Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, hoje o assunto que eu quero trazer para nós aqui na mesa é sobre essa fé valiosa e como eu posso me tornar um cristão que desenvolve a cada dia mais esse conhecimento de Deus, né? Como eu posso tornar-me mais conhecida pelo Senhor através da minha busca, através, na verdade, eu conhecê-lo, quem ele é, não somente como um Deus distante, mas também como uma filha que acessa o coração do seu Pai. E esse texto, né, Pedro nos fala sobre, a partir ali do versículo 5, ele diz: Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Então, antes da gente ler esse texto, eu queria que você refletisse nessa ordem que Pedro vai nos falar aqui, de como eu devo me empenhar para acrescentar a essa fé valiosa algumas qualidades, virtudes que são cultivadas. Então, ele vai dizer: acrescente à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Então imagine você aí que você está cultivando um jardim. Eu gosto muito desses exemplos, né? Eu estou cultivando um jardim e eu sei que o solo desse jardim, ele já é um solo perfeito ali, né? Bem trabalhado, que é o solo da fé. Esse solo ele foi nos dado de presente por Jesus. A graça de Jesus nos alcançou e nos deu a fé. Mas eu preciso, no decorrer da minha caminhada cristã, cultivar algumas coisas para que eu possa me desenvolver, para que eu possa crescer mais nesse pleno conhecimento de quem Deus é na minha vida. Então eu vou precisar pegar ali uma semente, talvez uma batata, e eu vou precisar de plantar uma flor, né? Cultivar uma flor. Então, o que eu preciso fazer para que essa flor ela venha crescer, ela venha se desenvolver, crescer de uma forma saudável? Eu vou precisar fazer o que Pedro nos diz aqui. Eu vou precisar de me empenhar para acrescentar neste solo algumas coisas, que é a virtude. Então, eu vou precisar de colocar ali a semente, vou precisar de colocar no conhecimento um adubo, vou precisar de colocar água, né? São tantas coisas no decorrer desse cultivo. Vou precisar de cortar, podar essa planta, vou precisar de aplicar algum medicamento, né? Algum inseticida, para proteger ela de pragas, de doenças. Então, como eu posso me desenvolver no decorrer da minha caminhada com o Senhor, nesse pleno conhecimento dele? Pedro nos ensina que, por meio dessas qualidades, né, ele vai falar ali a partir do versículo 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na nossa vida, elas nos impedirão
que vocês, no pleno conhecimento de Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, como eu posso hoje não ser uma pessoa inoperante e não ser uma pessoa improdutiva no reino de Deus? Isso aqui, Pedro não está nos ensinando sobre fazer. Esse texto ele nos ensina de como conhecer mais a Deus, como me tornar mais, acessar mais o conhecimento de Deus, como eu me torno mais parecida com Cristo através do conhecimento, do pleno conhecimento de quem Ele é. Então, essa inoperância e essa improdutividade que Pedro nos alerta nesse texto, ela está mais ligada em como nós podemos, como cristãos, nos desenvolvermos, adquirirmos nesse cultivo da nossa fé essas qualidades do pleno conhecimento de Deus. E ele diz: todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmão, empenhe-se. Segunda menção dessa palavra, né? Empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. O nosso chamado, estar com o Senhor, a nossa eleição, isso aqui fala sobre a nossa caminhada, né? De como nós vamos nos tornarmos mais parecido com o Senhor nessa eleição. E, pois, se agirem dessa forma, vocês jamais tropeçarão. Então, essa palavra, ela nos diz, né? E assim vocês se tornarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor Jesus e Salvador, Jesus Cristo. Então, como eu posso, né, examinar a minha vida hoje e pensar que quando eu tiro, né, esse tampão dos meus olhos, eu consigo enxergar que eu preciso olhar para dentro de mim, que eu, como cristã, eu preciso me empenhar, me esforçar para cultivar a minha fé, esse solo da minha fé, através dessas qualidades que Pedro nos fala aqui, né? Então, eu quero convidar você hoje, encorajar você para que você possa refletir nessa palavra, de que nós talvez precisamos nos desenvolver em alguma área desse cultivo, né? Na virtude, seja na amabilidade, no amor, né? No domínio próprio. Talvez você está agindo de forma sem domínio próprio. Então, imagine você aí que o Senhor confiou na sua vida uma semente muito preciosa, que é a sua caminhada de conhecê-lo. O que você precisa fazer para cultivar, né, essa flor, para que ela possa alcançar essa riqueza que fala aqui, é ser provida da riqueza, não ser uma pessoa, né, que é improdutiva, que está cega, mas que você possa entender que o Senhor nos chama para esse lugar de produtividade, não de fazer, mas de conhecê-lo. Então eu desafio você para que você possa crescer no conhecimento de Deus, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, porque esse é o maior tesouro que nós podemos cultivar aqui na terra, é conhecê-lo e o torná-lo conhecido. Que Deus abençoe você. Eu quero orar com você rapidamente, que você possa ser alcançado com essa palavra no nome de Jesus. Pai, obrigada, Jesus, por o teu amor, a tua palavra que foi compartilhada conosco aqui nessa mesa. E eu oro, Deus, para que cada pessoa que assistiu esse devocional de hoje, que ele possa, Senhor, que ele ou ela possam, Senhor, crescer no conhecimento de quem você é, Pai. Pai, que no solo do nosso coração, que no solo da nossa fé, o Senhor encontre em nós capacidade para nós desenvolvermos essas qualidades que Pedro fala aqui nesse texto. Nos ensina, Senhor, a crescer e desenvolver em cada uma delas, Pai. E que um dia nós possamos olhar lá na frente, crendo, Deus, que valeu a pena esse cultivo, que valeu a pena nos esforçarmos e nos empenharmos para conhecer a Ti, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra no nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Um grande abraço e fique com Deus.